Uma segunda-feira em que nada fala mais alto do que a lesão de Adson, nosso atacante que vinha se recuperando de uma fratura na tíbia e novamente fratura a mesma região. Bora falar um pouco disso e de tantas outras coisas que aconteceram nesse dia. Fala Vascão, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Eduardo Alves, apresentador desse e de todos os vídeos aqui desse canal. E eu estou aqui vestido de Arsenal para falar um pouco das notícias que saíram nessa segunda-feira. A principal delas, é claro, sendo a lesão do atacante Adson, camisa 28, que passou mais uma vez por uma fratura na tíbia, dessa vez em uma dividida no treino no CT Moacir Barbosa. Mas antes de falar disso, temos outras informações importantes, começando aqui pela nota que o clube associativo emitiu contra a arbitragem no confronto diante do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro de Futsal. Esse confronto ele foi disputado no último domingo, dia 6, e a nota, resumidamente, questiona os critérios da arbitragem, ressalta que a partida foi marcada por erros graves da arbitragem, como, por exemplo, a expulsão do capitão Marquinhos ali na reta final da partida, deixando o Vasco com um jogador a menos, e também o gol da vitória do Fortaleza, o quarto gol do Fortaleza, foi uma vitória por 4-3, sendo validado mesmo com o cronômetro zerado. E aí o Vasco meio que cobra a Confederação Brasileira de Futsal, a CBFS, tecnicamente a CBF do futsal, para que sejam tomadas providências e mais uma vez ele protesta, defende a lisura da competição, enfim. Muito importante esse posicionamento. O Vasco de fato vem sofrendo muito no Campeonato Brasileiro de Futsal. Acaba sendo um assunto que a gente não traz tanto para cá, porque não engaja tanto, mas a gente está de olho. Então, o Campeonato Brasileiro de Futsal tem sido marcado, de fato, por arbitragens questionáveis, principalmente favorecendo o Fortaleza. Então, é aquilo, é conspiração, não tem como você trazer isso como fato, mas ficar de olho. E esse posicionamento do Vasco acho que é importante para mostrar que não está solto. Estamos de olho, e aí se estiver acontecendo alguma coisa por debaixo dos panos, seja quem for e se de fato acontecer isso, já não fica tão confortável assim. Então, a premissa eu acredito que seja essa. Importante se posicionar e protestar contra isso sim. Outra notícia importante, o Vasco definiu a programação da equipe para a semana, na verdade, já considerando a viagem para o Equador na semana que vem, quando o Vasco enfrenta o Independiente del Valle pelos playoffs da Copa Sul-Americana. O Cruz Maltino embarca para Quito na noite do sábado, dia 12, após a partida contra o Botafogo, lá no Mané Garrincha. Logo após, aliás, em seguida, já inicia a preparação para o jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O elenco vai ficar concentrado no Equador e vai realizar treinos no domingo e na segunda-feira no CT da LDU, que fica em Quito, na capital equatoriana. O confronto está marcado para terça-feira no Estádio Olímpico Atahualpa. Havia inclusive essa dúvida, né? Teve a informação recentemente do diretor esportivo do Independiente del Valle de que essa partida seria no Atahualpa, que é uma espécie de Maracanã lá do Equador, porque o estádio do Independiente está sendo usado para a Copa América Feminina, que vai ser disputada no Equador nesse mês de julho. Tem seu início, inclusive, no dia 12 também, com o Brasil estreando também. Então, bom ficar de olho. Mas, por conta disso, o estádio deles não está possível de uso, e aí o Atahualpa, que fica na capital, vai ser utilizado aí para essa partida. O Atahualpa é o estádio de várias equipes, inclusive a Universidade Católica, se não me engano, e também, claro, da seleção feminina equatoriana. Então, é isso. Basicamente, essa mudança ali, mas nada que afete tanto assim o Vasco, né? Eu vi muita gente falando de altitude e tudo. O estádio do Del Valle também teria altitude alta. Altitude alta é meio redundante, né? Uma elevada altitude. A diferença ali mais ou menos de 500 metros de altitude entre um estádio e outro. Obviamente faz diferença, mas não acho que seja por isso que o Del Valle tenha feito isso, tá? A justificativa do diretor foi justamente essa questão da Copa América Feminina. E aí é o que a gente tem de resposta pública. Eu não acredito que seja por questão de favorecimento do Del Valle, não, porque 500 metros de altitude é muito pouco para você fazer uma movimentação desse tamanho. Gera custo para o Del Valle, tá? Porque o Del Valle não é de Quito, então vai ter que se locomover para Quito, e aí toda essa coisa aí eu não acho que seja uma coisa para beneficiar nem nada do tipo. Bom, e aí, de fato, a lesão do Adson, né? A lesão, como eu falei, foi numa dividida no treino durante essa segunda-feira. O médico e coordenador do Departamento de Saúde e Performance, o Dr. Gustavo Caldeira, ele botou um áudio no grupo de imprensa e explicou que a fratura é mais aguda do que aquela anterior e que o Adson precisa passar por um tratamento diferente, além de um novo procedimento cirúrgico. O doutor também explica que já havia um calo ósseo na região onde ocorreu a nova fratura e que, com o trauma da dividida, houve um movimento de alavanca e ocasionou a lesão.
Ele vai passar então por uma nova cirurgia, como eu disse há pouco, e já está acompanhado pelo médico e também por um psicólogo, para que haja suporte ao atleta. Enfim, a lesão do Adson é importante colocar aqui também que não é a mesma do que a anterior. A lesão é na mesma região do corpo, né? Enfim, na tíbia, né? Mas, no caso, não é a mesma lesão, tá? Ele havia se recuperado daquela lesão e, pelo que o Dr. Gustavo explicou, né? Já havia ali um calo ósseo. E aí, no caso, pelo movimento de alavanca, que aconteceu por causa da dividida, aí aconteceu a lesão. Expectativa é de um bom tempo fora, mais uma vez. É muito triste porque o Adson vinha se recuperando, treinando ali, participando até de jogos, e agora fica de fora, muito provavelmente pelo restante da temporada. O Vasco não confirmou isso, mas é muito provável que assim seja. A gente espera que a recuperação seja rápida, que o Adson fique bem, até porque a gente quer vê-lo em campo, né? O Adson foi um grande investimento feito pelo Vasco, e não pelo dinheiro investido, mas também pela expectativa que veio junto dele. A gente torce que tudo dê certo para que a gente possa vê-lo sendo noticiado por coisas boas, né? Por fazer gol, por dar assistência, dribles e por aí vai. E não tanto por lesões como vem sendo desde que ele chegou em 2024, vindo do Nantes da França. E cabe lembrar, quando ele veio do Nantes, ele ficou um tempo para poder pegar a forma física, né? Para poder se adaptar, se condicionar, que assim seja. Então a gente não sabia na época, mas isso ali era um adiantamento do que seria a passagem dele pelo Vasco até então. Torcendo que isso daqui a um tempo mude e que o Adson consiga, então, performar da forma mais adequada possível. Bom, outra notícia importante sobre o nosso time feminino. A volante Rosane, a goleira Manu e a atacante Maikele renovaram seus contratos, as três até dezembro de 2025, portanto até o fim da atual temporada. No caso da Manu e da Maikele, elas estiveram no Vasco na temporada passada, fazendo parte do acesso nacional e do título do Brasileirão A3. E no caso da Rosane, chegou nessa temporada, ainda não fez parte de nenhuma campanha marcante, mas tem feito boas performances, é titular da equipe da Verônica Coutinho. Então é importante essa renovação dessas três atletas para que a gente possa continuar trabalhando aí no decorrer da temporada. Ainda tem o Campeonato Carioca pela frente, então é importante que, enfim, tenha tudo isso muito bem costurado. Também sobre o futebol feminino, o auxiliar técnico Gustavo Melo anunciou a saída dele. Ele vai para uma outra equipe, não foi revelada qual, né? Ele recebeu uma proposta, assim como o Rafael também, que é scout, né? No caso, departamento de análise do futebol feminino. Esses dois receberam proposta para o mesmo clube, vão trabalhar lá. Não sabe se ainda qual clube que seria esse, mas enfim, fica um agradecimento pelos serviços prestados. No caso do Gustavo, estava aqui desde 2023, chegou no Vasco como estagiário, cresceu ali dentro do clube profissionalmente, até ser efetivado como auxiliar em 2024. E fez parte daquela campanha histórica do acesso nacional e do título da Brasileirão A3. Então, com agradecimento. Rafael já tinha menos tempo de clube, mas também tão importante quanto ali. E vamos ver o que o Vasco faz, né? Quem que traz para o lugar desses dois profissionais, porque são desfalques importantes, especialmente, como falei há pouco, para a disputa do Campeonato Carioca que teremos aí no final do ano. E para fechar, a gente teve a notícia do volante Nicolas assinando um contrato de formação com o Vasco, ele que faz parte da equipe Sub-15, é titular da equipe na atual temporada, vem fazendo parte ativamente do time, já teve conquistas importantes pelo Vasco, como o Campeonato Carioca, e também tem feito parte do Brasileirão da modalidade. Então fica aí o parabéns ao Nicolas e a torcida, né, de que tudo dê certo na carreira dele. O vínculo vai até junho de 2028, então a gente torce que tudo dê certo. Ele tem 15 anos nesse momento, então até 2028 vai ter seus 18 anos de idade. É o contrato padrão de formação, né? Assina até os 18, e torcendo que ele consiga ir bem e até renove esse contrato e faça uma carreira incrível aí, não só no Vasco, mas fora do Vasco também, seja bem vendido, vá para a Europa e por aí vai. Bom, fico por aqui, obrigado a quem viu esse vídeo até o final, sempre a recomendação de seguir o Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas sob @AnalisaCRVG, também, claro, de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, de comentar, tudo isso ajuda muito. Não menos importante, nosso site está aqui na descrição, analisavasco.com, e também nosso grupo de WhatsApp, que também está aqui na descrição, para você poder fazer parte da resenha, do bate-papo e também, claro, ficar por dentro das principais notícias sobre o clube, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.